Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso depende de onde você estiver nos assistindo. Deixa um comentário aqui embaixo. Diz pra gente onde é que você está assistindo, de que país, de que cidade, né? Para a gente poder saber o nosso alcance e poder se comunicar também com vocês pelo chat mais tarde. Hoje nós temos aqui um convidado especial, professor Rogério Padilla, que vai comentar vários assuntos, né, que estão aqui na, né, no debate, que seria um assunto interessante que eu já estava pensando já essa semana em fazer, com essas guerras todas que estão acontecendo aí, que seria, né, dos lugares no planeta Terra, cidades no planeta Terra, onde judeus, cristãos, ateus e várias outras religiões convivem em harmonia. E no que a gente vê no momento é que o mundo está em guerra. Então, muitos países em guerra, muitos problemas étnicos, muitos problemas sociais, muitos problemas religiosos, né, ideológicos. E a gente vai discutir um assunto que realmente não é fácil, né, de encontrar soluções, mas a gente tenta, pelo menos, entender como é que essas coisas e por que das coisas acontecerem. O Rogério já conhece ele já de um tempo, a gente pode até, né, comentar sobre isso, né, Rogério? Fala aí um pouquinho de como é que a gente se conheceu Isso. aí. É, grande Berg, primeiramente, obrigado aí pelo convite para bater esse papo Nosso prazer. e também agradecer aí os ouvintes e espectadores, como assim dizer, do seu canal. Então, bom dia para onde é bom dia, depende, né, dos horários, boa noite para quem é boa noite. E eu conheci o Berg em 1988, uma viagem juvenil que eu fiz pelos Estados Unidos, e acabei conhecendo o Berg em Miami City. Faz E tempo, hein, desde rapaz? então, Faz né, tempo. é, quase 40 anos, né? 35 anos, né? Algo assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para Que bater esse bom. papo com Então, nós vocês vamos bater esses sobre papos, porque a gente viaja esse muito, assunto. são pessoas que viajamos muito pelo mundo, e ele vai dar uma visão, entendeu, desse assunto. Principalmente porque o Rogério tem várias experiências viajando para Israel. Ele praticamente conhece Israel de norte a sul, não é, Rogério? E entende Exatamente. como as coisas lá funcionam, que muitas vezes a gente aqui, desse lado, e principalmente para aqueles como eu, que nunca foi para Israel, a gente não sabe de muitas coisas que Uhum. acontecem lá e como é que funciona aquilo, como é que funciona a cabeça do pessoal, como é que funciona todo aquele sistema e por que estão acontecendo certas coisas. Não é isso? É, eu estive viajando por Israel desde 1992, né, minha primeira viagem a Israel. E desde então tenho retornado lá em diferentes fases, né, até do desenvolvimento da história de Israel. Muita coisa mudou, não necessariamente para melhor, desde 92. E minha última viagem foi exatamente em maio, junho de 2023, alguns meses antes do 7 de outubro, e realmente mudou. Ele para frente tem o antes e o depois do 7 de outubro. Mas, então, eu conheço de Golã a Eilat, né, que é o extremo norte, sul da Síria e Líbano, né, fronteira ali bem segura, bem defendida pelos israelenses da Guerra de Yom Kippur. Eles estabeleceram ali uma zona neutra das colinas de Golã para criar, né, um território de defesa, né, depois de duas tentativas de invasões, assim, várias tentativas de invasões por essa região, se estabelecer essa linha ali. E ao sul em Eilat, que era o Mar Vermelho,
bem deserto, bem desértico ali. E também conheço da Cisjordânia até a costa mediterrânea de Israel, né? E até a Holitz, que é ali 2 quilômetros de Gaza, né? Então, eu realmente conheço as estradas, conheço várias pequenas cidades e regiões ali que são menos exploradas pelos turistas e outras pessoas, né? Então, eu tenho assim, uma vivência, né, direta do que é a realidade ali de Israel e as regiões em torno da Cisjordânia e Gaza, Perfeito. né, sendo parte desse mosaico complexo ali. Entendi. Então como assim? Então você conhecendo bem, né, a cabeça, inclusive você passou bastante tempo lá. Ah, como Uhum, você entende que em certos lugares eles podem conviver em harmonia, como essa cidade de Marrakech, que durante muito tempo uhum, eles conviveram lá bem, e agora em outros lugares existe. Obviamente, porque Marrakech é um lugar separado, vamos dizer, né? Lugar na África, então ali não tem fronteira direta entre eles, mas foram povos que, por exemplo, migraram para lá, conviveram juntos, né? E até hoje, eu não sei uhum, exatamente como está a situação sociopolítica de Marrakech nesse momento, mas é um lugar muito turístico, todo mundo vai lá, e eles criaram seus próprios negócios, as suas maneiras, e eu já vi vários vídeos, até separar um vídeo aqui para a gente comentar sobre isso, em que você vê um mercado, os mercados lá são muito populares, e onde dentro desse mercado você vê árabes, você vê muçulmanos, você vê cristãos ortodoxos, vê cristão, né, de outras denominações, você vê muçulmanos, você vê todo mundo ali sentado nos cafés, às vezes um com o outro, trocando ideia, tomando café, comendo, fazendo um negócio, um do lado do outro, e numa perfeita harmonia. E durante décadas e décadas e décadas. Porque em lugar desse, obviamente, deveria surgir um clima tenso entre eles. Ah, porque a minha religião é essa, porque você está errado, eu estou certo, não sei o quê. E, no entanto, eles vivem em paz. E por que que, né? Em outros lugares eu acho que é uma questão fronteiriça, e ali o negócio é mais pesado, e aí tem essas discordâncias todas. Mas mesmo assim você vê muita gente, né, o, o Rogério, em redor do planeta que não aceitam muito bem, né, Israel, o Estado de Israel e os israelenses em normal em outras partes do mundo e não fazem fronteira. Existe esse julgamento, pré-julgamento do que é o povo de Israel, uhum. e eu não sei de onde vem isso, porque que foi incutido isso na cabeça deles, eu não sei como é que eles veem e por que que elas têm essa opinião e não conseguem viver em harmonia. Por exemplo, vê o que está acontecendo hoje na cidade de Nova York, né, onde existe uma grande quantidade de israelenses vivendo lá, né, de judeus vivendo em Nova York, e uma grande quantidade de muçulmanos também, depois que a abertura do Biden. E agora, inclusive, tem um prefeito lá, não, ele não é prefeito, mas está candidato a prefeito, em que ele é declaradamente comunista, muçulmano e está querendo implantar a lei, inclusive, de Sharia em Nova York. Então você imagina o caos, né? E o mais interessante, eu queria que você comentasse sobre isso, Rogério. Vê se você entende, porque eu, sinceramente, eu não entendo. Como é que ele obteve tantos votos em Nova York, onde existe uma grande maioria de judeus, uma grande, não vai dizer a maioria, mas uma grande quantidade de judeus lá, e ele conseguiu tantos votos assim, inclusive de judeus, inclusive de judeus, para a candidatura para ser prefeito de Nova York. O que você acha disso, Rogério? Não é meio estranho, não? É, primeiro, assim, eu sou por alto, eu estou acompanhando da medida do possível, né, o desenrolar lá da, de ter sido escolhido o candidato pelo Partido Democrata, né, mas está causando alguns problemas até para eles, para o Partido Democrata, pelo que eu tenho acompanhado. Então, eu não sei exatamente
falar muito sobre essa questão propriamente de Nova York, mas isso é uma coisa que, se possível, na nossa discussão, eu possa dar talvez algumas pistas factuais históricas, não que os seus espectadores, a favor ou contra, eles podem seguir. Será que é isso mesmo? Coisa e tal. Então, Aham. né? Nada que um bom Google, uma boa pesquisa não faça. Então, vou tentar ser o mais assim, factual possível dentro do que eu aprendi, dentro da minha experiência também Exato. na região. Uhum. Então, uma coisa que me chamou a atenção é exatamente isso que você falou. Ele é comunista e islâmico. Pois Quer é. dizer, Uma são duas Babilônia, né? ideologias que é uma confusão ideológica, É. né? Mas tem um motivo para isso. Existe um motivo, existe uma origem, existe. Não é isso, não aparece do nada, né? A história humana é cheia desse tipo de contradições e cheia de, Contradição. né? As sociedades humanas não são objetos simples de se lidar, né? A complexidade é Uhum. enorme. E a gente realmente tem apenas uma ideia probabilística de onde é que as coisas podem ir ou não podem ir. Mas é muito difícil prever onde as É. coisas vão, né? Quando tantos agentes e atores estão ali. Então, é um jogo de muitas camadas de interesse. Envolve desde o domínio geopolítico da grande escala, né, envolvendo os grandes jogadores, como Estados Unidos, Rússia, China, né, que são os três grandes players, vamos dizer assim agora. A Europa está ali, né, servindo ali meio de puxar para cá, puxar para lá, mas eles não têm mais aquela presença geopolítica decisiva diante da Segunda Guerra Mundial, né? E que faz parte dessa complexidade. Então, para poder dar uma ideia sobre essa questão dos lugares onde convivência de diversos grupos étnicos e religiosos é possível, isso traz um elemento histórico que seria bom a gente retornar um pouquinho ao passado, né? Desde ali da origem desta nova revelação, a última revelação, segundo o próprio Allah, no Corão, né? Dado ao profeta Maomé, nessa língua a gente conhece Maomé, mas é o profeta Muhammad, e ele se torna assim o último profeta de uma longa linhagem, em qual inclui também aqui, né, os profetas hebraicos, né, dentro dessa versão cristã da Torá judaica. Isso aqui, na verdade, é a Torá traduzida para É. o latim, né, o São Jerônimo. Então, essa é uma ideia que eles não negam, não jogam fora a Torá, mas eles consideram que os profetas, as assembleias de profetas, falhou em alguma coisa, né? Faltou realmente com a intervenção de Deus escrever o livro e colocar as suas próprias palavras no qual é o destino da humanidade e como é que a humanidade deve se organizar em relação uns aos outros. Então, nesse sentido, e isso é importante porque isso vai dar um poder ao Islã, desde o seu início, enorme, porque ele trata exatamente, uma vez que você siga o livro sagrado ditado pelo próprio Allah, através do arcanjo Gabriel, ao profeta, essa seria a última revelação. Estar ali é o que Deus determinou. Isso é muito importante porque esse pilar vai se tornar, ao mesmo tempo, a grande força do Islã e, atualmente, nos tempos modernos, a sua grande fragilidade, né? Por causa da impermeabilidade à mudança interna. Coisa que outras tradições, como o próprio judaísmo, o próprio cristianismo, sofreram, né? Romperam. Mas, atualmente, conseguiram, através do iluminismo ali, com conflitos internos, confusão, mas hoje a gente pode dizer que cada qual está no seu quadrado, né? O Estado se separou da religião, nas repúblicas, então o mundo moderno, pós-industrial, ele já no Ocidente não admite mais formação de uma teocracia ou centralização da organização do Estado e da sociedade em torno de uma religião, como Aham. foi no período medieval, e era a regra geral
tanto para o mundo muçulmano quanto cristão, que é outro, que a organização era relacionada à ordem cósmica determinada, tanto pela Bíblia, no caso dos cristãos, sua organização hierárquica e social, determinada pela teologia, e no Islã a mesma coisa. Então não havia muita coisa diferente nesse período. Sim. E uma coisa notável, então, é que ao morrer em 635 depois de Cristo, o profeta Mohammed não deixou, entre suas diversas legados, a forma de sucessão. Como é que seria a organização política do mundo muçulmano? Como é que isso se daria? Isso ficou na mão dos seus seguidores mais próximos, que se dividiram já em grupos. É, Natureza humana, né? é natureza, né? A natureza humana ela está presente aí, no, pode ser islâmica, não islâmica, né? Isso faz parte da natureza humana. Então, esses grupos, eles começaram a se organizar. E aí, quem é que vai organizar isso? Vai ser centralizado, vai ser através de assembleia, vai ser através de... Então, foi determinado pelo grupo que se chamou dos sunitas, seria mais um conselho aí dos chefes tribais, e chegar à conclusão que seria eleito o califa, que é o sucessor, literalmente significa sucessor. Seria o centro ali das decisões religiosas e da estrutura da sociedade, o funcionamento da aplicação da justiça, da lei, etc, etc. E isso seria dado pelo califa. E um outro grupo dissidente era o grupo que queria que Ali, você acha que era cunhado do Mohammed, e foi o seu comandante militar mais eficiente, o cara realmente venceu batalhas impossíveis para o Mohammed. Esse grupo, os Shia, os xiitas, que são os amigos, os companheiros de Ali, queriam que ele tinha moral, tinha uma relação Olha só. parental, e Hum, estava ali com o cara, então ele aham, achava que ele podia ser um bom sucessor. Isso criou então a divisão entre os sunitas, porque no meio dessas confusões, grupos diferentes, um dos subgrupos sunitas decidiu matar o Ali e fez aí uma armadilha dele, uma mesquita, e assassinou o Ali, e aí criou essa divisão interna que desde interessante, então se tornou uma interessante. cisão religiosa que até hoje está os xiitas no Irã, Uhum. né, que odeiam os sunitas, principalmente a Arábia Saudita, que é o epicentro do Sunni, são os árabes que trouxeram a cultura islâmica, os árabes que divulgaram o Corão, esse dialeto árabe do Muhammad se tornou o árabe, a gramática, tudo o árabe moderno, até hoje atravessou os séculos sendo a língua do Islã. Então, É. mesmo que tenha se expandido, mas muito rapidamente, né? Em 635 morreu o Muhammad. Em 711 eles estavam entrando na Espanha. Uhum. E um dos motivos dessa expansão foi tanto militar, mas principalmente pela conversão espontânea de escravos, servos, pessoas que estavam subjugadas por aqueles senhores da guerra, pagãos que dominavam então o comércio e a, a ordem sociopolítica ali daqueles beduínos, né, do deserto. Ele deu um senso civilizatório. E isso é a coisa mais importante que ele tem que extrair. O Islã, ele não ele nasceu uma religião, mas ele se tornou uma civilização em si mesmo. A sua própria história interna, seus anseios internos, suas divisões internas. Mas isso é importante porque é uma civilização que não quer a mesma coisa que o Ocidente. Eles têm outro tipo de projeto civilizacional, né? Sem julgamento, aqui isso é certo, isso é errado. A questão Não, apenas é factual, história. a questão O é Islã tem assim. sua própria Uhum. história interna e eles, tanto que você vê que os líderes, eles não se preocupam em suas ações em querer impressionar o Ocidente. Como a história do Ocidente vai vê-los, não interessa. Eles agem de maneira assim, como é que nós vamos ser lembrados dentro da história do Islã, como traidores,
com pessoas que lutaram pelo Islã, com Aham. pessoas que. Entende? Então, tem Sim. uma grande divisão interna entre lideranças, que cada um quer ser o novo califa, no lugar do califa, quer ser o... É, Então, mas isso é uma coisa que mantém essa complexidade enorme de 1,3 bilhão de eu seguidores vou do te Islã interromper um pouco aqui, porque esse atualmente. assunto é importante, interrompendo isso que Desculpa, você desculpa, está é porque dizendo. é uma coisa mais. Porque isso Perdão, faça isso daí, a mesmo. gente vê por que então que isso está acontecendo, né? Depois desses grandes acontecimentos migratórios, onde existe uma grande parte Uhum, de árabes, o pessoal que acredita no Islã, que se mudaram para outro país, outros países uhum, do Ocidente, como na Inglaterra, Bélgica, inclusive Dinamarca, Suécia, Estados Unidos e outros lugares, e que eles têm essa maneira de viver, não julgando que seja certo ou errado, mas o ponto é que você sai do lugar do seu país com a sua crença e você migra para outro lugar e você quer impor, ou você vai impor, as suas crenças uhum. aos outros residentes locais, que já estavam ali antes deles. Então, esse eu acho que é um dos problemas que tem criado grandes convulsões entre Sim, esses sim, povos, porque ninguém é contra o que você acredita, mas você não sim, pode, sim. né? Eu não sei se o pessoal, né, os telespectadores estão aí e tem uma ideia Uhum, diferente disso, uma opinião diferente, mas a partir do momento que você impõe, se você faz uma coisa livre e não impõe aos outros, você vive a sua vida, até aí eu acho tudo bem. Mas que você pode viver. sim. Acho que é no caso que aconteceu lá em Marrakech. Então, cada um está na sua, cada um Uhum, vive a sua. Ninguém impõe nada ao outro, nenhum Ocidente uhum, impõe as suas regras, né, para eles, podem viver da maneira que eles quiserem, com seus costumes e todos, sem ter uhum, nenhuma oposição a isso. Agora, quando você entra em outro lugar, principalmente que não é o seu de origem, e você quer impor a sua cultura, a sua regra, a sua religião aos outros locais, então aí já você já está passando uma linha, né? É um momento que já vai criar conflitos com certeza. E isso vai dar ruim, como eles dizem no Rio de Janeiro. Vai dar vai ruim. dar Isso, ruim pra isso vai galera. dar ruim, compadre. Isso daí não vai funcionar em nenhuma das partes. Nossa. E isso acontece com outros grupos étnicos também, religiosos. Por exemplo, a guerra da Sim, Rússia, sim. né? Com a Ucrânia, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Que apesar de ter uma etnia muito parecida, o idioma e tudo, mas houve um Uhum. histórico de personalidade ucraniano, ele é ucraniano, né? Ele, então, É, não, mas ele é russo. Então fica toda essa, né, essa discussão é, aí, mas essa eles lá, barafunda civilizacional. Eu chamo de barafunda civilizacional, uma grande bagunça é a Babilônia do que eles desbarata. são, do que eles querem vir a ser, o que eles realmente É. estão, né? Não são, mas estão. Assim, Então, no tempo em que existia, né, a União Soviética, a Rússia, aliás, a Ucrânia sofreu muito na mão da União Soviética. Então, os ucranianos têm muito ressentimento daquilo. Morreram milhares de pessoas, né, passando fome, Holodomor, porque né? A fome, a grande porque na, fome. na verdade a Ucrânia sempre foi o celeiro como dizem aqui no Rio Grande do Sim, Sul, né? Era o sim, celeiro do, sim, do sim, Brasil de alimentação e tudo. A Ucrânia era o sim, celeiro. sim, Então, quando eles sim, retiraram os grãos, né? A União Soviética retiraram os grãos para a guerra e para alimentar outras regiões, a Ucrânia praticamente eles já morreram de fome, há milhares. E eles têm muito, né, sentimento em relação a isso. Então, com essa guerra agora, e você vê como é problemático as coisas. Então, é difícil, hein, Rogério, manterem as pessoas assim, em paz, né? Então, aquela mensagem de é, paz que foi, é muito difícil manter as pessoas em paz. Um quer tomar o do outro, um que acha que tem uma razão, o outro também acha que tem, e tá aí essa bagunça, essa Babilônia desvairada. Então, no caso que a gente estava conversando em Nova York, você vê em várias cidades hoje que existe essa propensão do muçulmano de impor a sua maneira de vida no mundo ocidental. E aí começa o problema.
Aí a coisa vai escalando, né? Pois é. Vai escalando. Mas eu creio que, por exemplo, como eu falei, o ocidental ele tem essa coisa assim, as religiões. Você vai ver uma enciclopédia de religiões aí aleatória Uhum. na internet, você vai ver a religião islâmica, a religião cristã, como elas se equivalessem, como os tipos de revelações e coisas internas se equivalessem, em termos seculares, né, na execução. A ideia de um Deus único e tal, assim, bom, você só tem um Deus, é um Deus só. Tem um Deus aqui, mais ou menos aqui, mas as interpretações e a maneira com que eles entraram dentro dessas culturas e como foram cultivadas, daí a cultura, né, aquilo que é cultivado pelas gerações, o bem e o mal, né? A cultura islâmica, ela visa uma civilização que ela deriva desde o comportamento mais trivial, o que você pode comer, não pode comer, como você deve levar o seu dia, tem que orar 5 vezes ao dia, voltado para a Meca, não interessa onde você esteja. Uhum. Você tem que seguir vários e vários tipos de rituais, como outras religiões têm. Só que com um tipo de controle, né? A vizinha controla, existe uma coisa que atravessa os tempos. Ao mesmo tempo, tem um senso de pertencimento e segurança, né? Você se sente parte de alguma coisa, que libertou, porque à medida que você se torna muçulmano, por exemplo, naquele período de expansão, o muçulmano não pode ser escravo de outro muçulmano, entendeu? Então, você já Uhum. começa a ser um pobre ou escravo, se converte, ele já é liberto. Aí ele se junta ao exército, porque ele fala assim, pô, agora eu tenho algo por que lutar. Aí você Uhum. pode entender, caramba, então quer dizer, da morte do profeta até a invasão da Espanha, você vê um período, né? Menos de um século. Né? Uhum. Você os caras já estavam chegando na porta. Porque essa primeira dinastia, o Omíada, foi eleita, escolhida pelo. Eram lá os seus golpes e tal, mas a família é mais forte, né, os Omíadas. Então, os Omíadas ocuparam o Egito e dali expandiram para o norte da África, até essa região de Marrakech, onde interagiram e converteram os beduínos berberes que vivem ali em Marrocos e tal, que ainda é uma população muito grande, né? Ainda vive assim de uma maneira mais tradicional, em É, cidades ainda é. feitas de tijolos, tecidos. Uhum. Então, realmente, você falou, tem uma distância entre aquele epicentro da Arábia e o Oriente Médio, que é uma área de grande convulsão, de movimento, né, de interesse, né, o fundo do Mediterrâneo, condição de África para a Europa e Ásia. Então, a gente sempre teve muito foco econômico e estratégico. Uhum. Então, ao longo dos séculos ali, né, então a seguir, eles logo já estavam avançando ali, tomando ali também a região que hoje né, Sinai, Israel, É. a Síria, que hoje é a Jordânia, aquilo tudo rapidamente, né? Depois se expandiu em povos que não são originários árabes, mas se islamizaram. E quem disse é a arabização, porque o Corão, então esse povo pode falar persa, mas ele vai saber árabe, né? Porque para ler o Corão, né, ele Uhum. tem que ler em árabe. Então a arabização, por exemplo, os turcos otomanos não eram árabes de maneira alguma, etnicamente, mas também se arabizaram no sentido cultural, ou seja, então essa unidade linguística do pilar de toda aquela crença, que é o Corão, ele pode ser interpretado de várias maneiras, mas até certo ponto. Uhum. Então, alterações do Corão são muito difíceis de ocorrer. Já tem os hadiths, que são os apócrifos da vida do profeta. E, então, serve como modelo de o ser humano que a gente deve procurar copiar. Então, vários trechos da vida dele, como ele se comportou em determinadas situações, em determinados desafios, como é que ele reagiu. Então, ele é um modelo. Então, o Islã foi construído em cima dessas duas bases. Né? Então, teve um lado favorável, que realmente libertou milhares e milhares de pessoas que viviam sob Mas, o jugo de poucas uhum. famílias e rapidamente se expandiu pela conversão e também pela guerra. Mas pegando Ambos, esse ambos gancho aí que você está componentes. falando, pegando esse gancho que você está falando aí, inclusive nessa Hum, modificação, interpretação do Corão, o cristianismo também houve isso, né? Há os outros tipos de denominações cristãs, né? Luterano, uhum, presbiteriano, e cada um, né? Os mormons, cada um tem a sua maneira de uhum, ver e de interpretar também, né?
o que Jesus Uhum, falou. Então, tem um que diz que Jesus disse com essa intenção, outro não, diz que Jesus falou aquilo com outra uhum. intenção. Mesma coisa que o profeta, né, Maomé. Então, essa variação toda sempre existiu. Agora, quando passa a ser um turbilhão de problemas criado por causa disso, aí entra o problema. Então, qual seria, por exemplo, a sua... Da onde nós vamos parar? Você vê essa arabização que você está falando, ou seria qual a palavra? Se tornando Islã? Islamização? Existe isso? Essa palavra? Islamização, pode É, ser, pode pode ser, ser, né? Podemos dizer pode essa ser, pode palavra. ser. Islamização do Pode, pode, porque Ocidente? Islã, na verdade, é uma palavra árabe que significa submissão. Ah, Então, o Islã é a submissão à vontade de Allah, não a submissão a mim, uhum, ao ser humano. Mas, entendi. assim, aquele ser humano que representa essa unidade complexa. É bem diferente, por exemplo, da centralização do católico. Tem um papado, tem uma cidade, tem um centro que irradia aquela teologia, é o do Uhum, católico, né? Mas no Islã, o que eu quero dizer, por exemplo, com as interpretações serem mais restritas, é porque no cristianismo você vê que mesmo tendo guerras entre os protestantes e tal, uhum, houve um arco de desenvolvimento quando chega na divisão, né, do Estado, que é as discussões constitucionais e tal, em que o Estado se separa da religião, a religião, no caso do Ocidente, o cristianismo, ela se torna impotente em termos de influência direta política, como teve na Idade Média, em outros períodos. Ela, né, o Estado se torna mais forte e diz assim, não, você fica no teu quadrado, você fica aqui, você podem conviver, nos Estados Unidos o protestante convive aqui, o cristão ali, o judeu ali. Então, isso foi uma grande conquista, né, que meio que subjugou essa tendência da religião uhum, impor, impor através da sua relação com o Estado secular. Ela cuida das almas dos seus fiéis, né, enquanto que o Islã é mais difícil ter essa tentativa de separação. É muito a teocracia é muito, muito, muito difícil de mexer nesse sentido, né? uhum, Porque tem um componente da cultura islâmica, assim, né? uhum. Que já extravasou árabe, que envolve os turcos, os curdos, os persas, né? E tudo que tem ali entre a Turquia, que está sob a influência, o Afeganistão, que também é uma culturas totalmente tribais Pois diferentes, é, ainda mais também os foram muçulmanos também na islamizadas. Índia, né? Os muçulmanos que tem na Índia, o conflito que tem com os Tem hindus. Baluquistão, Uzbekistão, tudo isso aí Mas é e islamizado. nós? E nós? Cada Onde um, é que a gente claro fica que. nisso? Não, aí o que acontece é Hum, que o Islã ele tem essa cisão interna. Ele não é uma unidade, como a gente diz, a religião que tem uma unidade, tudo não. Né? É uma civilização muito grande, abarca muitas coisas, como você falou, desde ali de Marrocos até hum, a fronteira com a China e a Índia, Paquistão. Então, você imagina a pletora, o mosaico de interesses locais, regionais, tribais, perfeito. né? O saudita achando que eles têm que ser, eles são os originais, pô, eles têm que ser os caras que, né? E essa disputa vem, então quando chegam os turcos mais fortes, eles ficam magoados e quando, Hum, entendeu? Tanto que depois da Primeira Guerra, a primeira coisa que eles fazem é se livrar do domínio romano. Então tem essas disputas internas também, uhum, essas coisas. Mas para mim, o grande problema com o Ocidente, quer dizer, é um problema interno do Islã, isso é um problema do Islã. hum, Foi a pouca ou quase nenhuma industrialização em comparação ao Ocidente, né? O período industrial, aí que eu falei, aí é que essa barreira da tradição arraigada encontrou o seu desafio. Enquanto que na Europa o iluminismo trouxe também, né, o materialismo científico, algum ateísmo e essas discussões, crises e tal, mas que no final das contas, hoje em dia, o ateu pode falar, o cristão pode falar, o judeu pode falar, aqui no Ocidente, né? uhum, O islamita pode se expressar. E eu vou ter que dizer que o lugar moderno que eu conheço, onde tudo isso consegue conviver, é uhum. Israel. É onde?
Israel, as mesquitas funcionam. Israel. Ah, Israel. Aqui, fora Marrakech, Aham. porque não tem judeus expulsando ninguém dentro de Israel. Hum. E tem os árabes israelenses que têm passaporte, tem membros É. do parlamento, Pois você é. tem as mesquitas funcionam, você tem cidades como praticamente árabes predominantes, como Nazaré. Aham. Nazaré é uma cidade predominantemente árabe, e outras cidades que tem ali também, Mas não existe harmonia. próximas. Não existe harmonia. Existe liberdade, talvez. Mas Não, você acha que existe mas sim, harmonia? existe a liberdade, mas a harmonia já é no tipo, depende das pessoas, né? Os Você indivíduos acha que têm que. isso pode. Você não, no 7 de outubro você não teve nenhum levante dos árabes israelenses. Eles sabem que também eles são visados pelos radicais do Hamas. Eles veem como os traidores, amigos dos sionistas. Eles sabem o que Ah, os espera caso eles. Valeu, obrigado por ajudar aí, mas agora vocês vão responder pelos seus. Porque é o que eles fizeram com a autoridade palestina na época da eleição em autoridade 2007, palestina. lá no, em Gaza. Né? Ah, é, foi. Então, é muito complexo, cara. Isso é um negócio muito complexo. Mas Você... você entender que é uma civilização tentando sobreviver por si própria e não tentando ser nós, tentando ser aceitas por nós, ou ser vistas por nós como. Não, eles têm sua própria história interna, e isso importa mais do que como nós os vemos. Entendeu? Sim. Então, eu, por exemplo, eu falo por mim. Eu, assim, eu vejo a religião, o Islã, e a religião como fundamento da civilização islâmica. Tudo nasce, cresce e retorna para o Corão. Entendeu? É muito difícil para eles mexerem nisso de uma maneira sem serem considerados traidores, subversivos. Né? Então, há muito ataque interno também entre grupos por conta disso. Não, você Então, mesmo. falta só para fechar, então, para você poder Uhum. esperar, falta uma decoerência interna, uma falta de coesão que não ajuda o próprio Islã a se restaurar como uma força geopolítica, como já foi no passado até o fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Entendi. Agora você, agora deixa eu fazer uma conotação aqui. Você mencionou que Israel, isso é possível, né? Essa coexistência e tudo. E Uhum. essa liberdade. E é uma liberdade que, de repente, nós no Brasil não temos, né? O brasileiro parece que não está tendo muito essa liberdade. Existe essa divisão, você vê os protestos que estão tendo atualmente anti-Israel, Uhum. né? E os protestos pró-Palestina, não só no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, também está acontecendo em muitas cidades, né? Muitas megas cidades, como Nova York, Chicago, Minneapolis e outras cidades, onde existe uma grande leva, né? Uhum. Desses conflitos, inclusive na rua, com protestos e tudo. Então, é aquela coisa. O que que vai acontecer? Da onde que, como é que se resolve? Olha a sua pergunta que eu vou fazer para você. Como é que se resolve isso, meu amigo? Como é que a gente dissipa essa Babilônia desvairada? Como se consegue o equilíbrio entre os povos que eles possam conviver em paz e harmonia? Ha, Eu não tenho ha, resposta para isso, meu amigo. Eu não sabia. tenho minha Acho que resposta. ninguém Eu tem só mesmo. posso dar elementos para as pessoas, elas mesmas possam tentar Uhum. derivar alguma coisa, ou alguém aí que, né, nos comentários tem algum tipo de informação que a gente possa aperfeiçoar, basear ou Tipo, o que você fortificar. sugere, né? Mas o que eu falo lá, não é tentando dizer assim, porque já não, que é um fato. Você pode ter ver em alguns dos vídeos que eu fiz nas minhas viagens já, no Uhum. YouTube, que você transita tranquilamente É. pela cidade. Você tem as áreas mais altas, que é natural, né? Tentativa, as pessoas ficam ali nos seus grupos. Como, por exemplo, em Yafo, né? Que é o complexo de Tel Aviv, e a cidade de Jaffa, que forma ali Tel Aviv e Yafo, que é o nome da cidade. Essa pequena cidade é talvez uma das cidades portuárias mais antigas ainda existentes no mundo, que ainda é habitada, né? Pertenceu aos fenícios, né? E ela tem passado por diversas mãos desde então. Então, no momento, uma boa parte
de Yafa, a parte de trás, é árabe. Até ali é onde você consegue nos feriados árabes, no feriado judaico, da Páscoa, que você não pode comer pão fermentado, né? Hum, Então, todos os interessante. restaurantes é tudo o pão ázimo, né? O matzá. Hum, E se você quiser comer uma pita, um pão assim normal, você vai, a gente vai lá no bairro árabe, eles comem comida normal. olha só que interessante. É uma dica aí para o É uma pessoal. dica E eu pessoal sempre aí. transitei de boa, converso, sempre que eu posso, converso com os habitantes, né? E ver como é que é a vida deles, que me interessa ver como é que é a vida deles. E, no geral, eles vivem de boa, Como é que eles entendeu? te veem lá como brasileiro? Hã? Como é que eles veem? Qual é a Eles percepção adoram o deles Brasil. Não, do eles brasileiro? adoram o Brasil, né? Eles gostam muito do brasileiro. Assim, né? O É? brasileiro tem essa entrada Gostam no muito, mundo. né? Assim, nunca tive visto Eles assim, não. gostam muito do brasileiro, igual cerveja, Não, gelado mas em cima da mesa. assim, mas tem que entender o que é a cultura israelense. Eu já falei do Islã, né? Tem que entender que a cultura israelense, ela é uma outra coisa. Ela também é diferente, no sentido de que é uma tribo, é um grupo de famílias. Todo mundo acaba meio que conhecendo quem que é filho de quem, que é primo de quem, é uma pessoa distante, coisa e tal. Que é a maneira com que foi forjada Israel, né? Principalmente depois no final do século XIX, começaram a migrar ali, Uhum. promovido até pelos otomanos, que era uma região desocupada, vazia. Jerusalém já estava abandonada, né? A cidade abandonada, que os turcos meio que descolonizaram ali os árabes e tal. E foi uma região meio que, né, sem muito desenvolvimento, decadente. Em 1880, então, começaram a vir. Já tinha uma população judaica ali, 5% da população, né, da época era de família judaica que estão ali já há muito tempo. Mas começaram a migrar, Uhum. né? E principalmente aí com o projeto do sionismo, do Theodor Herzl, né? Sobre cansado das perseguições na Polônia, na Rússia, na Alemanha, eles começaram a falar assim, não, vamos sair daqui, vamos voltar à nossa terra prometida, que é Israel. Então, começou esse projeto chamado sionismo, de volta à Sionismo. terra de Sião, né? Uhum. Que foi depois tornou esse termo pejorativo. Mas originalmente era assim, não vamos pegar os judeus têm que ter sua terra, porque todo lugar que a gente vai, a gente fica aqui na decisão, né? Como aqui, né? Não Uhum. decidimos nada sobre o nosso destino, coisa do gênero. A vida de guetos durante a Idade Média, a sensação de exílio, a diáspora, né? Que sempre é cultivada através dos séculos, né? Uhum. Sempre assim, saudade de Israel. Então, com o tempo, as circunstâncias se tornaram favoráveis. No final do século XIX, se formou uma agência judaica internacional, que coletava dinheiro, aí pessoas proeminentes, né? Dentistas, técnicos, Weissman, né? Um cara que era um grande cientista, né? E também outros políticos, que começaram a organizar a ideia de já formar uma estrutura administrativa e política para um eventual Estado de Israel. Mas naquele período, lembre-se que pertencia aos turcos. Por 400 anos, aquela região pertenceu aos turcos. Então, aquilo não era de nenhuma relação local, autóctone. Não havia realmente o povo palestino. Havia uma província, né, em que qualquer um que nascesse ali podia ser considerado palestino. Aí você podia ter o judeu palestino, o árabe palestino, É. o curdo palestino, o samaritano palestino, entendeu? Então, geograficamente, não havia uma condição política associada aos grupos que viviam ali, porque aquilo ali era um território otomano. Devia Dizem que pagar tributo, é, obediência, os fortes militares ali controlavam a região, mas acabou que depois da Primeira Guerra Mundial, os ingleses e os franceses dividiram aquilo ali, né, inclusive naqueles eu 5 quis botar uma territórios anotação nacionais. sobre Né? isso aí. Você falou agora. Síria, Líbano, Iraque, a Jordânia Jordânia, Síria, Líbano, Jordânia, Iraque e a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que é até o Lawrence da Arábia, É, né? você Mas sabe. aí
eles criaram essas divisões, colocando curdos com sunitas com xiitas. Divide para conquistar, né? Isso aí não é Divide nada et novo. impera, né? Então, Não tem santos nessa, comentando, não tem santos nisso aí, sabe? Não tem santo, comentando nação sobre santa isso nessa aí que história. você está falando, isso vai ser até um assunto para não tornar esse vídeo muito longo, para nosso no próximo encontro, Uhum, né, aqui no futuro. Essa questão também que dizem o nome do palestino, eu ouvi falar, eu não sei porque eu não sou historiador e eu não estou bem inteirado nisso, que não existia um povo palestino vivendo nessa área. Que o povo que vivia lá nessa área, como dizia a Palestina, eram os filisteus. Então vamos deixar essa conversa para a próxima vez, né, que nós nos que também encontrarmos. são invasores, né? Os filisteus vieram do mar, eles Pois é, então vieram tá essa do Egeu, confusão, né? né? Então, Palestina, mas que Palestina? cara, Dizem que nunca encontraram nenhum vestígio aqui daqui, histórico, paleontológico de um povo que se chamava palestino nessa região. Eram os filisteus. Não existe nada em arqueologia que mostre que existia um povo palestino. Mas, de qualquer maneira, vamos deixar esse outro no próximo encontro, senão nosso vídeo vai ficar uhum. muito longo. Então, vocês daí que tiverem, deixe seu comentário aqui embaixo, assine o nosso canal, Babilônia Desvarada, porque o que está acontecendo é isso, né? Compartilhe, deixe o seu like, que ajuda muito o nosso canal para a gente trazer mais conteúdo aí de coisas interessantíssimas que abordou aqui o nosso professor Rogério Pavila. E vamos se encontrar mais outras vezes e vamos debater outros Tá, assuntos que quando não só quiser, esse, né? Com quando quiser. certeza, outros E é um assuntos que assunto interessam para a realmente que gente. se estende por 14 séculos, né? Então, Olha só, vai ter muito que falar, haja saliva, né? bom, Então, eu gostaria de tá agradecer bom. a Um participação aqui abraço, do agradeço aí professor. o convite a todas as pessoas que estiverem nos assistindo, muito obrigado aí. E ponha um comentário aí no blog, que talvez, ou perguntas, ou coisas que a gente possa vir a continuar a discutir. E Exato, agradeço aí, muito obrigado aí pelo espaço, viu? A gente tem uma exatamente. discussão saudável e Valeu, factual, obrigado, no Rogério. melhor momento. Então vamos se despedir aqui do pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, Obrigado aí. galera. Tchau. Até lá. Bom, eu interrompi a gravação.